Graça e paz, irmãos, mais uma vez. Vamos continuar, com o nosso estudo bíblico sobre a carta do apóstolo Paulo a Timóteo. No caso, a segunda carta de Paulo a Timóteo, tá certo? Então deixe sua Bíblia aberta na segunda carta a Timóteo e vamos nesta noite, com a graça de Deus, transmitir mais uma parte desse estudo que nós estamos tendo durante esses meses que tem seguido. Passamos mais de 6 meses, falando sobre 1 Timóteo. Agora nós entramos em 2 Timóteo, já são mais de um mês que nós estamos falando de 2 Timóteo. Essa é a quinta aula que nós vamos ter nessa noite e vamos falar sobre Timóteo, o destinatário da carta. Por quê? Porque falamos sobre a autoria da carta de Paulo a Timóteo, quando havia algumas pessoas que duvidavam que Paulo tinha escrito a segunda carta. Depois falamos sobre as circunstâncias em que foi escrita, e hoje reforçaremos a questão do destinatário da carta, que era Timóteo, jovem obreiro, jovem pastor, homem de Deus, homem preparado pelo apóstolo Paulo para servir a Deus e o ajudar no apostolado, no seu apostolado, na obra missionária para a pregação do Evangelho e o fortalecimento das igrejas. Timóteo era natural de Listra, cidade da província da Galácia do Sul. Era filho de uma crente judia e de um pai grego. Isso está escrito em Atos 16:1. Sua mãe Eunice e a sua avó Loide o instruíram nas Sagradas Escrituras desde a sua infância, ou seja, desde o nascimento de Timóteo, que tanto sua mãe como a sua avó investiram pesado na educação espiritual dele. Isso está escrito na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 5, quando o apóstolo Paulo, dizendo a Timóteo, trazendo a ele encorajamento, para o exercício do ministério, Paulo diz: da mesma forma, trago na lembrança a sua fé não fingida. Ou seja, Paulo observou que a fé de Timóteo era uma fé íntegra, verdadeira, não era uma fé com misturas. Quando eu digo assim, irmãos, com mistura, deixa eu fazer aqui um adendo, uma ressalva sobre isso, porque por exemplo, existem crentes que comem tudo que ouve, todo tipo de ensino, sem a observância da palavra. E isso, muitas vezes, traz uma fé estragada, uma fé fragilizada, uma fé fragmentada, sem solidez. E Paulo diz a Timóteo aqui que a fé dele era uma fé não fingida. Por quê? Porque ele aprendeu de duas pessoas íntegras. E ele diz que primeiro habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. O que foi que habitou na avó e na mãe? Uma fé não fingida, uma fé não falsa, mas uma fé verdadeira. Aí ele diz: e estou convencido de que também habita em ti. Ou seja, os rudimentos da fé de Timóteo eram rudimentos originais de uma fé íntegra. Por isso,
a fé dele não era uma fé fingida. E o livro de Atos retrata isso. Quando Paulo encontra Timóteo, Paulo observa isso em Timóteo, que Timóteo era um mancebo, um jovem íntegro, a ponto das pessoas darem testemunho do seu estilo de vida. Timóteo bebeu o leite da piedade desde o alvorecer da sua vida, ou seja, ele aprendeu desde pequeno que precisava cultivar uma vida com Deus. Conheceu o apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária e tornou-se seu companheiro de jornada a partir da viagem missionária seguinte. Embora Timóteo tenha sido criado sob a influência espiritual de sua mãe e vó, Paulo foi instrumento de Deus para levá-lo a Cristo. Como assim? Ele não era de Cristo? Ele não era convertido? Era. Mas às vezes a gente é convertido, a gente recebeu o alimento como ele recebeu, mas chega um período da nossa vida que nós precisamos ter solidez espiritual. E para a gente ter solidez, a gente não pode ficar o tempo todo no leite, na papa e no mingau. Por isso que Paulo chama ele meu verdadeiro filho na fé. Paulo foi instrumento de Deus para levá-lo a Cristo, uma vez que o apóstolo o chama de verdadeiro filho na fé e amado filho. Ele era o filho amado de Paulo, um filho espiritual. E também era visto como um homem que tornou-se tão filho espiritual de Paulo, que tomou o exemplo de Paulo. E a gente vê isso na primeira carta, no capítulo 1, verso 2, quando ele diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Olha para ele. Quando ele diz meu verdadeiro filho da fé, porque Timóteo foi gerado, irmãos, ele cresceu espiritualmente, sendo examinado, avaliado, observado e treinado por Paulo. Por isso que ele diz meu verdadeiro filho da fé. Tinha sido ensinado pela sua mãe e pela sua avó. Cresceu numa fé sincera, numa fé verdadeira. Só que ele precisava solidificar essa fé. Você, depois de adulto, se você ficar o tempo todo comendo papo, comendo mingau e tomando leite, você não vai ter uma estrutura física para aguentar um trabalho pesado. Porque isso é alimento de quem está em processo de desenvolvimento. Não é? E Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, verso 17, ele faz uma referência muito pessoal de Timóteo. No capítulo 4, verso 17 de 1 Coríntios, Paulo diz, olha, vamos começar no versículo 15 para vocês entenderem a beleza, a profundidade do que Paulo está falando sobre Timóteo e ao mesmo tempo sobre ele. Quando Paulo diz, capítulo 4, verso 15 a 17 de 1 Coríntios, Paulo diz, pois ainda que venhais a ter 10.000 tutores em Cristo. O que é tutor? Era uma pessoa, Paulo está dizendo, ainda que vocês, Coríntios, tivessem 10.000 tutores, 10.000 pessoas que cuidassem de você, que ensinassem a você, que fizessem o possível pela vida de vocês, não tereis, entretanto, muitos pais. Porque o tutor, ele pode até cuidar, mas ele não ama, ele não ensina com o zelo que um pai ensina. Aí Paulo diz, entretanto, não terias muitos pais, porquanto em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por intermédio do Evangelho. Sendo assim, suplico-vos que sejam meus
imitadores. Não é? Aí ele diz no verso 17: por esse motivo vos estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos trará a lembrança e o modo como eu vivo em Cristo Jesus, em conformidade com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Ou seja, eu vou mandar Timóteo, sabe por quê? Porque ele sabe como eu vivo, meu estilo de vida, meu procedimento. E ele vai ensinar, vai falar para vocês que o que eu prego, eu vivo no meu dia a dia. Tinha uma proximidade muito forte os dois, não é? E Timóteo tornou-se companheiro, o companheiro mais próximo do apóstolo de Paulo. E Paulo o chama de seu cooperador. Romanos 16 e 21 e 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 2. Timóteo serviu ao Evangelho junto com Paulo, como um filho ao pai. Que até está difícil hoje que um filho servir ao pai como um filho verdadeiramente deve servir, não é? Não é verdade? É difícil, viu? É difícil. Só Deus na nossa vida. Então, Timóteo serviu ao Evangelho junto com Paulo, como um filho serve ao pai. Timóteo se distinguia dos outros obreiros, como Tito, Onésimo, Jason, Áquila, Priscila. Por que ele se distinguia? A gente vai ver. A ponto de Paulo dizer que ninguém era como ele no zelo de cuidar dos interesses da igreja de Cristo. Paulo diz: ninguém é como Timóteo. Ninguém se compara a ele. Tenho muitos cooperadores, mas Timóteo não se compara. Foi como Jesus, com 70, tinha 70 discípulos, mas quando ia orar levava 12, mas quando queria coisas mais profundas levava 3, e quando a coisa era muito mais profunda ele só tinha João. Intimidade, companheirismo, fidelidade na amizade, no relacionamento. Aí Paulo escrevendo aos Filipenses, vamos lá? Filipenses capítulo 2, verso 20, 21 e 22. Filipenses 2, 20. Não, vamos começar no 19? 19. Né, tio? É melhor, né, tio? Melhor. Ele já está avisado aqui, né? Tá ligado, né? Glória a Deus. Tenho esperança no Senhor Jesus de que em breve vos poderei enviar Timóteo, para que eu também me anime, recebendo boas notícias vossas. Quem era o homem no Antigo Testamento que enviava seu filho para trazer notícias de seus irmãos? Jacó. Enviava José e dizia assim: vai ver como estão os teus irmãos e traz notícia dele, porque Jacó confiava em José. Assim era Paulo com seu amado filho Timóteo. Ele diz, verso 20, olha: pois não tenho ninguém que tenha esse mesmo sentimento, que sinceramente zele pelo vosso bem-estar. Veja, Paulo dizendo: não tenho, de todos os obreiros que eu tenho, Timóteo é o que se preocupa com a igreja de verdade, se preocupa com os irmãos, se preocupa com o ensino, se preocupa com o cuidado financeiro, com o sustento dos irmãos. Verso 21, portanto, todos procuram cuidar apenas dos seus próprios interesses e não se dedicam ao que é de Cristo Jesus. Entretanto, sabei vós que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo na ministração do Evangelho como um filho, cooperando
com o seu pai. Olha para ele. A palavra de Deus nos ensinando. Irmãos, se nós formos fiéis a Deus, servindo um ao outro, Deus abençoará a sua igreja aqui. Porque o que faz uma igreja crescer, irmãos, não é templo suntuoso, não é estar o tempo todo fora das quatro paredes. É importante a igreja estar fora das quatro paredes para pregar, porque a gente tem que cumprir o ID. Mas não adianta a igreja estar lá fora pregando e quando o povo está aqui dentro viver outra coisa, não. A gente só pode falar lá fora quando a gente viver aqui dentro. Jesus não mandou os discípulos de imediato pregar, não. Eles primeiro conviveram com ele, observando, ouvindo, aprendendo, para depois ir para fora. E às vezes a gente vai para fora, mas não cuida de dentro. Primeiro a gente tem que cuidar de dentro, viver o evangelho aqui, acolá e além. E nessa vivência a gente ter autoridade para falar o evangelho, a palavra de Deus como ela é. Embora Timóteo fosse um jovem tímido e doente, Paulo delegou a ele várias missões importantes, tanto em Tessalônica como em Corinto. Você sabia que ele não tinha boa saúde? Era uma pessoa que não tinha uma boa saúde, mas não deixou de trabalhar. Ah, eu não vou para a igreja hoje não, pastor. Eu estou com a perna doendo, eu estou arrastando a perna. Vem com a perna arrastando que você sai com ela boazinha. Oh, glória. Quantas vezes eu já vim doente para aqui, irmãos? Muitas vezes, e saí curado. Saí curado. Vim doente, às vezes cabeça doendo, as pernas inchadas, sem conseguir nem andar direito, com dificuldade até de me levantar. E quando terminava o culto, quando eu terminava de pregar, eu estava sem sentir nada. Glória a Deus. Completamente restaurado. Timóteo era um rapaz doente, um jovem doente. Ele acompanhou Paulo em sua viagem a Jerusalém, quando levaram uma oferta aos pobres da Judéia, ocasião em que o apóstolo foi preso pelos judeus. Isso está em Atos, capítulo 20, verso 1 ao verso 5. Na primeira prisão de Paulo em Roma, Timóteo estava ao seu lado. Estava ao lado de Paulo. Filipenses, capítulo 1, verso 1. Olha o que é que Paulo diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Paulo e Timóteo. No capítulo 2, que nós acabamos de ler, né? De Filipenses, do verso 19, a gente leu até o 22, mas faltou ler o 23 e o 24, quando ele diz: portanto, é ele quem espero vos enviar, tão logo tenha certeza sobre minha situação, tendo fé no Senhor, que em breve também eu poderei ir ter convosco. Paulo estava falando aqui que em breve, quando ele fosse solto, ele iria ter com os irmãos. Por isso ele tinha enviado a Timóteo. E Colossenses 1:1, Paulo novamente repete: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e leais irmãos em Cristo que estão em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai. E Filemon, capítulo 1, só tem um, né? Versículo 1, ele repete: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Novamente Timóteo aqui, ó.
junto com seu líder. Sempre junto. A ti, Filemon, nosso amado cooperador. Está aqui Timóteo junto com seu líder, pai espiritual, não é? Educador, foi um educador religioso na vida de Timóteo, foi um preparador para a vida espiritual de Timóteo. Agora, em sua segunda prisão, Paulo roga para Timóteo vir depressa ao seu encontro. Porque Paulo volta para a prisão e ele está como? Sozinho. Aí Paulo diz, vem cá, vem me socorrer, estou precisando de ti. Capítulo 4, vê aí, de 2 Timóteo, versículo 9. Vê o que Paulo diz. Procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. Mas por quê? Aí no verso 21 ele diz, apressa-te a vir antes do inverno. Porque o inverno, irmãos, naquelas terras ali, era para torar, era muito forte, viu? Aí ele continua dizendo no verso 21, Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos te enviam fraternais saudações. Ele pede, vem logo, vem depressa, antes que o inverno chegue, ou seja, vem trazer aqui acolhimento para mim, vem me trazer refrigério, alento. Depois que foi solto da primeira prisão em Roma, Paulo deixou Timóteo em Éfeso. Para fazer o quê? Pastorear, doutrinar a igreja, que estava enfrentando dificuldades, porque tinha alguns crentes que queriam se destacar mais do que os outros e se achavam autossuficientes e autoconhecedores e começaram a ensinar o que não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Aí Paulo diz a Timóteo, vamos lá, no capítulo 1, verso 3 da primeira carta. Primeira carta 1, 3. Conforme te solicitei, quando partia para a Macedônia, que permanecesses em Éfeso, para advertires a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Olha, essas pessoas estavam aonde, irmãos? Dentro da igreja. Dentro da igreja de Éfeso. Então, muitas doutrinas falsas surgem justamente do meio da igreja. Por causa de quê? De gente que quer saber e ser mais do que os outros. A gente deve saber, irmãos, cada um de acordo com a nossa medida. A Bíblia diz que Deus nos dá de acordo com a medida da nossa fé. Mas tem gente que quer aparecer demais. Verso 4. E que parem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam discórdia em lugar de propagarem a obra de Deus, que tem como fundamento a fé. Então a gente tem que parar com essas coisas. A igreja tem que parar. O que mais tem na internet é um desfazendo o outro. Nossa missão é ensinar o que está escrito. Ah, mas eu não acredito assim. Aí é problema seu com Deus, mas está escrito. Acabou. É conferir o que o texto sagrado diz. As responsabilidades eram imensas. Timóteo precisou enfrentar com coragem os falsos mestres que perturbavam a igreja. Como a gente acabou de ler, capítulo 1 de 1 Timóteo, do verso 1 ao verso 4, mas é até o verso 7, não é? Aí Paulo diz, estabelece critérios claros para a manutenção da ordem do culto. Isso está, desliga. Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 a 15, que Timóteo precisava estabelecer critérios claros para a manutenção da ordem no culto. Desculpa, pastor. Tudo bem. Foi a primeira vez. Ela disse que ia pegar lá em casa. Foi.
Em 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 13, Paulo deixa com Timóteo a responsabilidade de escolher e ordenar oficiais para a igreja. Quais eram os oficiais? Pastores e diáconos. Regular e coordenar a assistência social às viúvas e ainda orientar o ministério das viúvas na igreja. Isso está em 1 Timóteo capítulo 5, verso 1 ao 16. Decidir acerca da remuneração e disciplina dos pastores. 1 Timóteo 5, 17 a 21. Porque na medida que Timóteo fosse ordenar alguém ao ministério, nas igrejas que estavam sendo plantadas, ele precisava trazer sustento ao obreiro local. E ele diz isso na primeira carta, no capítulo 5, o verso 17 ao verso 21. Paulo diz: os presbíteros que administram bem a igreja sejam dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. Dobrados honorários aqui, ele está querendo dizer que o obreiro, que o pastor tenha um sustento suficiente a ponto dele não se preocupar com nada, mas que ele tenha a mente dele livre para se dedicar só ao ministério. Aí ele diz no verso 18: porquanto afirma a Escritura, não amordastes a boca do boi quando estiver debulhando o cereal, e ainda, digno é o trabalhador do seu salário. Aí ele diz no verso 19: não aceites acusação contra um presbítero, se não houver mais 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem na prática do pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros, de igual maneira, se encham de temor. Eu te exorto solenemente diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procures obedecer todas essas instruções, sem parcialidade, e não faças nada por partidarismo. Trabalhar com fidelidade no ministério, e não fazer nada por partidarismo. E dentro desse texto, me lembrei agora de uma referência de Paulo no capítulo 9, verso 14, da primeira carta aos Coríntios. Paulo diz: aquele que serve ao altar não come do altar? Aí ele diz: portanto, quem prega o evangelho, viva do evangelho. Louvado para sempre seja o nome de Jesus. Assim como outras obrigações morais, Paulo trouxe essas recomendações a Timóteo. Recomendações éticas e morais. No capítulo 6, verso 1 ao verso 19 de 1 Timóteo. Nesse tempo, Timóteo era considerado ainda um homem jovem, porque ele tinha 30 anos quando foi ordenado ao ministério pastoral. E ele diz na segunda carta, no capítulo 2, verso 22, Paulo diz a ele: foge das paixões da mocidade. Paulo exorta ele, mas também diz: olha, ninguém despreze a tua mocidade. Capítulo 4, verso 12. Por que Paulo disse isso? Ninguém despreza a tua mocidade. Porque dentro do contexto da cultura, principalmente ele que tinha ascendência judia, filho de mãe judia, e dentro da cultura dos judeus, a palavra de um homem só tinha valor quando ele tinha 40 anos. Então, como ele não tinha 40 anos, Paulo lembra isso a ele: olha, ninguém despreza a tua mocidade, mas ganha a confiança da igreja pelo teu procedimento. Seja o exemplo dos fiéis,
no procedimento, na palavra, no trato, no carinho, no amor. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, ele fala isso. Então, Paulo estava orientando ele não só a dirigir a igreja, ser igreja e de fato ser um obreiro aprovado, um pastor aprovado. Além disso, Timóteo ele era tímido, ele tinha dificuldade para se relacionar. Devido àquele, não tem aqueles que tem vergonha de tudo, era ele, mas Paulo disse: olha, tira esses pantinhos. Tira esses pantinhos, que isso não é coisa de crente, não. Tira esses pantinhos. Ele fala isso aqui no capítulo 1 de 2 Timóteo, versículos 7 e 8. Não, ele não usa essa palavra pantinho. A palavra pantinho foi eu que coloquei, né? Estou usando a linguagem nordestina, não é? Mas ele era tímido. Portanto, olha o que é que Paulo diz. Portanto, Deus não nos concedeu um espírito de timidez, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Assim sendo, não tenha vergonha. Ou seja, não fique com vergonha de falar do nosso Senhor Jesus, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Eu tenho vergonha, eu tenho medo de falar. Eu fico alegre, irmão. Eu fico alegre quando alguém diz: pastor, estou lhe convidando para pregar. Se disser assim para mim: olha, a gente vai lotar um estádio com 100 mil pessoas para o senhor pregar. Eu disse: estou dentro. Glória a Deus. Glória. O senhor tem medo? Não, eu vou falar de Jesus, não vou falar de mim, não. Vou ter medo, eu tenho que ficar alegre pela oportunidade de 100 mil pessoas ouvir falar de Jesus ao mesmo tempo. Isso é uma oportunidade ímpar na vida do crente, não é? A gente se sente bem, né, pastor? Com certeza. Além de, continuando as referências, né? 2 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 3, 3 e 12, 4 e 5, e 1 Coríntios 16, verso 10 e 11. Timóteo, além de tímido, ele era doente. Capítulo 5, verso 23 de 1 Timóteo fala isso. Ele tinha doença no estômago. Mais propenso, Timóteo, ele era mais propenso a ser comandado do que comandar. Ele tinha dificuldade de liderar por causa da timidez. Paulo disse: olha, acaba com esses teus pantinhos, tu agora é pastor, eu te coloquei na igreja de Éfeso e tu tem que cumprir o teu chamado, rapaz, acorda para a vida, cumpre o teu ministério, acorda, Timóteo, eu já estou indo, tu é que vai ficar no meu lugar, porque de todos os obreiros tu és o mais fiel. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Paulo já estava na antessala do seu martírio, às portas de ser decapitado. Era urgente passar a Timóteo o bastão da responsabilidade para preservar a sã doutrina e conservar intacto o ensino apostólico, como a igreja primitiva, e perseverava na comunhão, no partir do pão, nas orações e na doutrina dos apóstolos. Capítulo 2 de Atos, verso 42. E Paulo, ele recomendou: olha, o que tu aprendesse comigo, transmite a homens fiéis. Irmãos, preparar pessoas para o exercício do ministério é muito difícil. Porque muitas vezes as pessoas veem o exercício do ministério como cargo, como um título, que vai dar a ele um destaque dentro do contexto social religioso. Não, ministério não é para você se destacar dentro do contexto social religioso. Ministério é para você trabalhar, servir, cuidar ao povo, e Deus é que vai te honrar. É Deus que vai te honrar, Helena. É Deus que vai te honrar, Nelson. É Deus que vai te honrar, Cleide, Flávio.
É Deus que vai honrar a igreja, Giovanni. É Deus que honra a igreja. Quando a igreja reconhece os seus líderes e abençoa seus líderes, conforme diz Gálatas 6:6. Quando reconhece e abençoa, Deus faz a igreja crescer, faz a igreja prosperar em todos os aspectos. Com as características de Timóteo, parecia impossível que o filho na fé desse conta de tão gigantesca missão. Olha, pelas características de Timóteo, era muito difícil. Dentro do olhar humano, era impossível que ele desse conta. Tímido, doente, dificuldade de falar em público. Eu não gosto de falar não, eu fico nervoso. Dê glória. Você está sendo treinado para falar em público, para falar de Jesus, para testemunhar de Jesus. É importante destacar, outro sim, que essa carta foi endereçada também à igreja de Éfeso. As mesmas palavras destinadas a Timóteo, o pastor da igreja, deveriam alcançar de igual modo toda a comunidade cristã. Amém, amados? Amém. Que vocês meditem, que vocês reflitam, que vocês analisem e com a graça de Deus, na próxima semana nós daremos continuidade a este assunto tão importante para o crescimento espiritual sólido em Cristo Jesus. Amém, amados? Amém. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar.